Sorry, honey. We thought you were a predator trying to kill us. No, never apologize for an effective kill circle.
Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos bem-melhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bem-Melhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bem-Melhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bem-Melhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bem-Melhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bem-Melhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bem-Melhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bem-Melhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bem-Melhores e aprendem a importância da união e da aceitação.
Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crude, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crude, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crude, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores,
que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds, Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds, Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação.
O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds, Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds, Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds, Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir.
Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epi, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epi, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente.
Os Croades ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croades se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croades 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croades, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croades 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croades, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Croad enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croades 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croades. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Croad, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croades de uma forma divertida e envolvente. Os Croades ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croades se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croades 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croades, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croades 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croades, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Croad enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croades 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croades. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Croad, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croades de uma forma divertida e envolvente. Os Croades ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croades se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa.
Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos bem-melhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa da sequência é a história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bem-Melhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bem-Melhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bem-Melhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bem-Melhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa da sequência é a história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bem-Melhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bem-Melhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bem-Melhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero.
Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos bem-melhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bem-Melhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds, Guy, Catherine Keener, Uga e Peter Dinklage, Phil Getterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bem-Melhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bem-Melhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bem-Melhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bem-Melhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds, Guy, Catherine Keener, Uga e Peter Dinklage, Phil Getterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bem-Melhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bem-Melhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bem-Melhores e aprendem a importância da união e da aceitação.
Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crude, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crude, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods.
Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crude, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crude, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crude, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes.
Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds, Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds, Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds, Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma.
O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Getterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Getterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente.
Os Croades ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croades se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croades 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croades, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croades 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croades, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Croade enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croades 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croades. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Croade, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croades de uma forma divertida e envolvente. Os Croades ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croades se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croades 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croades, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croades 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croades, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Croade enquanto eles conhecem os modernos Bemelhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croades 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croades. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Croade, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croades de uma forma divertida e envolvente. Os Croades ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croades se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa.
Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos bem-melhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bem-Melhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bem-Melhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bem-Melhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bem-Melhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bem-Melhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bem-Melhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bem-Melhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero.
Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos bem melhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bem-Melhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds, Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bem-Melhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bem-Melhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bem-Melhores e aprendem a importância da união e da aceitação. Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crood, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bem-Melhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds, Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bem-Melhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bem-Melhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero. Os Croods 2, Uma Nova Era 2020 é a colorida e hilária sequência do sucesso da DreamWorks, Os Croods, repleto de aventura, comédia e lições emocionantes. O filme acompanha a família Crood enquanto eles conhecem os modernos Bem-Melhores e aprendem a importância da união e da aceitação.
Com um elenco de vozes incrível e uma animação deslumbrante, é um filme para toda a família que diverte todas as idades. Os Croods 2, Uma Nova Era é a divertida continuação da animação de sucesso da DreamWorks de 2013, Os Croods. Lançado em 2020, o longa dá sequência à história da família pré-histórica Crude, que enfrenta novos desafios e conhece outra família, os Bemelhores, que vivem de forma mais moderna e sofisticada. O filme equilibra comédia, aventura e temas familiares emocionantes. Visualmente é impressionante, com uma animação vibrante, cenários coloridos e criaturas pré-históricas exageradas que despertam a imaginação. O elenco de vozes, incluindo Nicolas Cage, Grug, Emma Stone, Epp, Ryan Reynolds, Guy, Catherine Keener, Ugga e Peter Dinklage, Phil Betterman, entrega atuações cheias de humor e carisma. O humor é acelerado e divertido, atraindo as crianças, mas também traz piadas inteligentes que os adultos vão curtir. Mais importante ainda, o filme continua explorando temas universais como união familiar, adaptação às mudanças e encontrar pontos em comum com pessoas diferentes. Embora não supere a originalidade do primeiro longa, amplia o mundo dos Croods de uma forma divertida e envolvente. Os Croods ainda sobrevivem como uma família pré-histórica unida quando descobrem o paraíso exuberante dos Bemelhores, uma família mais avançada que valoriza a agricultura, os banhos e o conforto. No começo, os Croods se sentem deslocados em comparação com os civilizados Bemelhores, mas logo as duas famílias precisam se unir quando surge uma ameaça externa. Se você procura um filme leve, divertido e para toda a família, cheio de risadas, ação e mensagens emocionantes, Os Croods 2, Uma Nova Era é a escolha perfeita. Além de expandir o mundo dos Croods, o filme nos lembra dos valores atemporais de amor, união e aceitação das mudanças. Uma animação imperdível para os apaixonados pelo gênero.